Opa, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal. Eu estou bem, espero que também você esteja. E hoje estou trazendo mais um vídeo da nossa sequência aí do projeto Narutoso, tá bom? Se você ainda não é inscrito do canal, se inscreva. Não esqueça de ativar o sininho de notificação, deixar o seu like e deixar aí nos comentários o conteúdo que você gostaria de ver aqui no canal. Bom, se você ainda não me conhece, eu me chamo Vinícius Miranda, você está no canal Codando com Amor, aonde você vai aprender a fazer um projetinho incrível do zero, beleza? Então vamos direto para o vídeo. Bom, eu vou estar abrindo aqui o meu editor de código, eu estou usando o Sublime, e aqui o nosso projeto tá igualzinho que a gente deixou aqui da nossa última aula, beleza? A única coisa que eu vou fazer aqui, eu vou dar uma aumentada aqui na fonte para vocês, tá? Vou exagerar, que é para ficar melhor a visualização para vocês, tá ok? Antes da gente começar a sair colocando o código aqui, escrevendo a nossa estrutura, já vamos deixar ele com as coisas mais harmonizadas, porque assim a gente torna o nosso desenvolvimento muito mais fácil, tá bom? Então, para a gente começar a gerar essa harmonia, a gente vai estar começando pelo nosso CSS. Vamos estar abrindo aqui então nosso arquivo CSS, né? E aqui a gente vai começar a fazer o que as pessoas gostam de chamar de reset. Eu vou diminuir um pouquinho aqui meu editor de código e vou abrir aqui o nosso navegador. Pronto, assim já tá bacana. E aqui a gente vai abrir o nosso arquivo index.html, tá? Se você está usando o VS Code, pode abrir lá pelo seu plugin do Live Serve, ou se você tá como eu, sem o VS Code, você pode estar localizando a pasta, né, do projeto, pegando o arquivo index.html e arrastando aqui para o seu navegador. Pronto, aqui ó, estou aqui na pasta do meu projeto, então vou pegar aqui meu index.html e vou arrastar. Dessa forma a gente já tem o nosso projeto aqui funcionando, tá? Pode ver aqui até que já viu o títulozinho aqui, ó. Eu vou colocar aqui de exemplo uma div, tá? E aqui nessa div eu vou deixar vazio. Porém eu vou vir aqui, ó, e vou colocar aqui um style. Vou colocar aqui background color. Vou colocar aqui, ó, red. E vou dar aqui também um tamanho, tá? Width de 300 pixels. E o height também de 300 pixels. Pode ficar despreocupado que isso aqui não vai ficar aqui, tá? Não é dessa forma que a gente vai trabalhar aqui, inline aqui, tá? CSS inline. Não é dessa forma, é somente só para vocês conseguir acompanhar e compreender o que eu estou fazendo. Então aqui eu criei aqui uma caixa, aqui uma espécie de caixa, e você pode ver que já por padrão a nossa página ela já tem uma pré-formatação aqui do nosso próprio HTML, e ele deixa aqui, ó, tá vendo, uma margem, ó. Por isso que a gente fala reset, porque meio que a gente vai tirar essas coisas que incomodam a gente um pouquinho, beleza? Então vamos para o nosso arquivo CSS. Para a gente resetar, a gente vai estar passando aqui o asterisco e abrindo as chaves, tá? Esse asterisco aqui significa que é geral. Então aqui para começar, vamos tirar aqui essa margem que tem aqui. Então a gente vai vir aqui, ó, vamos colocar margem 0, tá? O padding também 0. Mais para frente eu vou estar explicando aqui o que são essas propriedades aqui, tá? Se aqui eu já salvar, ó, o que vai acontecer? Olha lá, viu que grudou? Então, por isso que a gente chama de reset. Meio que a gente está tirando esse comportamento que já vem aqui padrão no HTML. A outra coisa que a gente vai fazer, a gente vai falar aqui que todo tipo de borda a gente vai remover, tá? Outline é também uma espécie de borda, também a gente vai remover também. E aqui a gente também vai estar passando box size. E aqui a gente vai colocar border box, tá? O que esse cara faz? Vou tentar fazer uma explicação rapidinho aqui para vocês. Suponhamos que esse vermelho aqui estaria ocupando 100% aqui da tela, tá vendo? Se eu colocasse depois uma borda aqui nele, vamos pôr uma borda preta aqui, o que ia contar? Ia contar o 100% mais a espessura da borda. E o que ia acontecer? O navegador ia começar a dar uma barra aqui, ó, né, na horizontal. Ia começar a quebrar o layout aqui, né? Então, o que esse cara aqui faz? Ele justamente calcula, ó, é 100% da tela, mas já contando com as bordas, entendeu? Ou com margem, ou qualquer coisa assim. A gente já está quase terminando aqui, esse vai ser um reset básico. A gente pode estar colocando aqui o nosso font family, a fonte que a gente quer usar no nosso projeto. E aqui a gente vai estar usando uma que tem praticamente em todos os navegadores, que é a sans serif. E aqui também a gente já pode definir a cor que vai ser as letras, tá? Então a gente vai colocar aqui color. A gente pode estar passando aqui um FFF, tá? Que é o branco. O que acontece? Teria uma maneira mais profissional da gente trabalhar com cores, né? A gente está criando variáveis aqui no CSS. Mas a gente não vai aplicar isso aqui no projeto, porque é um projeto simples, tá?
que eu não quero confundir a cabeça de vocês. Eu quero que vocês realmente façam esse projeto aí, tá bom? Então aqui a gente vai estar definindo que todas as letras, né? Tudo que tiver de letras aqui no nosso site, vamos começar com as cores branca, ok? E agora a gente vai colocar aqui também, em cima aqui da cor, para ficar melhor, a gente vai colocar aqui um font size. A gente vai passar um tamanho específico para as fontes, tá? E a gente pode trabalhar com elas aqui em 16 pixels. E aqui a gente pode descer de novo e a gente vai colocar que o nosso background color vai ser transparente. Se o computador do usuário estiver zoado e às vezes ele tiver instalado um tema forçado no computador dele, às vezes o computador dele é um Windows 8 e ele está com o tema do Windows 11, né? Então meio que esse sistema força e muda o esquema de cores do computador, né? Então o que acontece? E o seu site pode sofrer essas alterações. Então é sempre bom a gente, né, determinar que a cor da fonte vai ser X. E o background color, por exemplo, a gente está tirando todas as cores que tiver, tá? E aí a gente escolhe somente as que a gente quer usar, beleza? Então agora, por último, a gente vai ir para o nosso body. O body é o corpo da página, ó. Deixa eu explicar aqui, ó. E aqui nós temos o nosso corpo, ó, o body. E todo o nosso conteúdo vai ficar entre esse body aqui, tá bom? Porque ele é o corpo, ok? Então, beleza. Então a gente vai acessar esse body lá no nosso CSS para a gente também já deixar ele também meio que já formatado, tá bom? Então o que acontece? Para a gente acessar ele diretamente, a gente passa só o nome dele, ó. Body, abre a chave, tá? E aqui dentro, então a gente vai passar o que a gente quer. Primeiramente, a gente vai falar que o corpo da nossa página ocupa aqui, ó, o 100% da tela. Então a gente vai passar aqui que o width 100%. Esse width significa a largura, tá, gente? Ó, eixo X aqui, ó, largura. Já o height, ele representa aqui, ó, a vertical, que é o eixo Y, tá? Então aqui a gente vai falar que a gente quer 100% também. Só que acontece, a gente não pode, por exemplo, forçar aqui que ele seja 100%, porque quando o nosso conteúdo passar, ele vai bugar tudo. Então aqui tem um hackzinho, tá, que a gente faz. Então a gente coloca assim, ó, o mínimo do height, entendeu? Vai ser 100 VH. O nosso body vai ocupar 100% assim também, ó, tá vendo? No eixo Y. Mas o que acontece? Se o conteúdo passar desse tamanho, ele não vai quebrar o layout. E aí vai dar aquela barrinha de scroll aqui para o usuário scrollar, tá bom? E aqui a gente vai estar trabalhando com o nosso Flexbox. A gente vai estar passando aqui esse display flex. O que esse display flex faz? Esse cara, ele ajuda a gente demais em uma coisinha chamada responsividade. O que é essa responsividade? Por exemplo, quando o navegador está totalmente ocupando aqui a tela, beleza, né? Às vezes todo o conteúdo cabe, mas de acordo com o que você vai diminuir na página, se o seu código não tiver nada igual um display flex que ajude, ele vai quebrar o layout, tá? Algumas coisas vão ficar passando ou vai cortar o conteúdo, tá? Então esse display flex ajuda isso aí, tá? Ele deixa a gente organizar as coisas melhores, tá? Vamos dizer assim, tá? Para não confundir a cabeça de vocês, vamos dizer que esse display flex, ele ajuda, por exemplo, se eu passar um display flex aqui nessa caixa, o que eu colocar aqui dentro dessa caixa, esse display flex permite que eu possa formatar esses caras aqui, por exemplo, dar uma margem, mudar o comportamento de quem está dentro dele aqui, tá? Eu poderia, por exemplo, colocar uma coisa uma do lado da outra, ou poderia colocar uma coisa uma debaixo da outra, tá? Então esse cara aqui vai permitir a gente fazer isso daí, tá? Isso aqui é uma das maneiras, beleza? E aqui agora a gente vai passar o Flex Direction. O que esse Flex Direction faz? A gente está especificando para qual segmento que esse container vai trabalhar. No caso, como a gente está trabalhando com a tag que é o corpo da página, então a gente quer que ele trabalhe assim, ó, modo coluna, não é um item abaixo do outro, né? Eu poderia ter aqui uma barra de menu, aqui um banner, né? E vai embora, né? Então vou colocar que é column, de coluna, tá bom? E aqui a gente vai passar Justify Content. Aqui a gente vai colocar Center, porque a gente quer centralizar o conteúdo que está aqui dentro, tá? Nesse caso aqui, né, como a gente está trabalhando no eixo Y, né, porque a gente mudou, porque a gente botou coluna, então ele vai pegar o conteúdo e vai centralizar aqui no meio, no eixo Y. E se a gente passar o Align Itens
colocar Center também, ele vai centralizar tudo que tiver nesse eixo X aqui. Resumindo, esses dois caras centraliza o conteúdo que tiver, tá? Mas no caso, como a gente está trabalhando com o nosso body, a gente não quer que ele centralize tudo aqui no meio, eu quero que ele comece aqui de cima. Então, para isso, eu vou passar aqui, ó, que o nosso Justify Content, que está trabalhando no eixo Y, eu não vou falar que eu quero conteúdo no centro, eu vou falar para ele que eu quero conteúdo aqui no início da página. Então, eu vou passar assim, ó, Flex Start, tá? Dessa forma, ele vai entender que o conteúdo deve começar aqui do topo aqui do documento, tá? Que no caso é a nossa página aqui, tá bom? E agora, para finalizar, a gente vai colocar um background color e aí a gente vai passar aqui uma cor dark, tá? A gente vai colocar aqui o hashtag aqui e a gente vai estar colocando então o nosso código da cor dark. A gente vai estar usando 18, 18, 18. Vai ficar uma cor bacana, não vai ficar tão claro, também não vai ficar tão escuro. Nesse momento aqui, ó, eu vou salvar e se eu atualizar aqui meu navegador, ó, pam, viu? Então aqui a gente já tem aqui nossa cor dark aqui. E aqui, ó, você reparou que o nosso container estava grudado aqui e agora ele vem para o centro? É por causa desse align it aqui, ó. Porque como a direção é em coluna, o align it ele trabalha aqui, ó, no eixo X. E o flex start aqui que a gente passou, ó lá, ó, viu que o conteúdo grudou aqui em cima? Então é isso que ele faz. Se eu deixar aqui no centro, ó, olha o que vai acontecer. Olha lá, ele veio para o centro, entendeu? Então a gente passa flex start, porque aí ele vai direto lá para cima. Essa aula aqui é um pouquinho chatinha mesmo, tá? Mas é basicamente isso que você vai ver na maioria dos sites que fazem as coisas acontecer aqui mesmo, tá? Em questão de layout, tá? Então, recapitulando, a gente passou a margem, a gente tirou as margens que tinha aqui, tiramos qualquer tipo de padding que também tiver. Mais para frente eu vou estar explicando esse cara aqui. A gente está tirando qualquer tipo de borda que vem padrão, o outro tipo de uma borda também, porém essa outline só aparece quando algo está em foco, alguma coisa assim, tá? Esse box size, por exemplo, aqui, ó, nós estamos ocupando 100%. Se eu colocasse uma borda aqui agora, o que aconteceu? O layout ia quebrar. Então quando a gente passa esse carinha aqui, o que acontece? Ele vai contar o 100% da tela, mas já contando com a espessura da borda, por exemplo, ou a margem. Aqui nós selecionamos um tipo de fonte, tá? É a sans serif aqui. A gente está colocando que as cores das letras vão ser branca e o background column das coisas vão ser tudo transparente por questão, né, pra gente garantir que o nosso site não vai ficar cagado aí no computador do usuário, tá? E aqui vem o corpo da nossa página, que é esse preto aqui que você tá vendo. Então a gente passou que a gente queria 100% da tela aqui, ó. Repara que o preto ocupou 100% aqui. E aqui a gente passou aqui que também a gente queria o 100% aqui também de altura, tá vendo? O mínimo. Então lá, repara que o preto ocupou esse 100% aqui também, tá? Nós passamos o display flex para ajudar a gente, né? Que é aquela questão que eu falei de responsividade e de 1000 fatores, tá? Isso aqui realmente é mágico, cara. Nós temos aqui o Flex Direction, que a gente explica em qual direção que os nossos elementos vai trabalhar, tá? No caso aqui, ó, se eu tivesse um outro quadrado desse, ele estaria abaixo desse, entendeu? Agora, se eu mudar aqui de coluna, por exemplo, para row aqui, né, de modo linha, o que vai acontecer? O outro quadrado estaria aqui do lado dele, entendeu? Então, por isso que eu passei column, que eu quero que ele fique aqui abaixo, certo? Justify Content é aquilo que eu expliquei, eu pedi para ele colar aqui no topo, tá? Esse Flex Start aqui, ó. O Align It Center, eu pedi ele para centralizar aqui, ó, no eixo X. Você vê que o nosso quadrado tá no meio. E o Background Color, a gente colocou uma cor de fundo aqui na nossa página, tá? Então aqui agora, o que a gente vai fazer? A gente pode voltar aqui então aqui no nosso index HTML, a gente pode estar apagando essa div aqui porque a gente não vai precisar dela, tá? A gente vai salvar, vai atualizar aqui, ó, você vai ver que sumiu. Então agora a gente já está pronto para a gente começar a digitar a estrutura do nosso site. Te vejo você no próximo vídeo.